Oi, pessoal! Hoje vamos falar de algo que muita gente quer saber. Bolo Yang finalmente contou a verdade chocante sobre Bruce Lee. Muitos rumores já circulam há anos, mas agora você vai descobrir o que realmente aconteceu. Se você quer ficar por dentro dessa história incrível, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nada. Bolo Yang e Bruce Lee tinham uma amizade construída com respeito, admiração e confiança mútua. Antes de se tornarem ícones do cinema de artes marciais, eles compartilhavam momentos simples, longe das câmeras, onde podiam trocar experiências sobre treino, filosofia e a vida. Bruce via em Bolo não apenas um lutador talentoso, mas um amigo em que podia confiar. Bolo, por sua vez, reconhecia em Bruce alguém que combinava disciplina, força e generosidade. Um homem capaz de elogiar os outros sem reserva, valorizando o esforço e a dedicação. Os laços entre eles iam além das telas. Nos bastidores conversavam sobre técnicas, sobre como a mente influenciava o desempenho físico e sobre as dificuldades que enfrentavam em suas carreiras. Bolo lembra de noites em que Bruce falava sobre equilíbrio e controle, enfatizando que o domínio do corpo dependia do entendimento da própria mente. Para Bolo, essas conversas eram valiosas lições de vida que iam muito além do treinamento físico e reforçavam a admiração que sentia pelo amigo. A amizade incluía também momentos de descontração. Bolo e Bruce riam juntos, compartilhavam histórias de vida e encontravam tempo para conversar sobre os desafios que surgiam fora das câmeras. Bruce valorizava esta proximidade e Bolo entendia que podia confiar nele com segredos que guardaria por décadas. Ele sabia que certas histórias, reveladas apenas mais tarde, mostrariam uma faceta de Bruce desconhecida do público, humana, vulnerável e divertida. Bruce Lee elogiava Bolo como um amigo e lutador. Reconhecia sua força, técnica e ética, destacando sua umidade mesmo em frente à fama crescente. Para Bolo, essas palavras tinham mais significado do que qualquer reconhecimento profissional, pois vinham de alguém que ele admirava profundamente. A confiança que Bruce depositava nele e a admiração que sentia pelo amigo consolidaram um vínculo raro que resistiria ao tempo e às circunstâncias da vida no cinema. Mesmo com agendas cheias e pressões do mundo cinematográfico, eles mantinham momentos de treino e conversas, reforçando a amizade que não dependia da fama ou do sucesso. Cada gesto de apoio, cada elogio e cada segredo compartilhado fortaleciam o vínculo entre eles, tornando Bolo guardião de histórias que o público só começaria a conhecer décadas depois. Bolo via Bruce Lee como um homem intenso, disciplinado e generoso, cujo espírito transcendia o mito que todos conheciam. A amizade entre os dois moldou não apenas suas carreiras, mas também a visão de Bolo sobre lealdade, honra e a essência das artes marciais. Essa relação verdadeira e profunda foi o alicerce para os acontecimentos que se seguiriam, quando desafios e tensões surgiriam nos bastidores de um dos maiores filmes de artes marciais da história. A amizade entre Bolo Yang e Bruce Lee foi testada nos bastidores de Operação Dragão, um dos filmes mais importantes do cinema de artes marciais. Antes da fama de Bolo, os dois se encontraram pela primeira vez em 1971, em Hong Kong, em treinos e demonstrações de Kung Fu. Bruce já começava a ganhar notoriedade, enquanto Bolo ainda buscava espaço no meio cinematográfico. O respeito inicial se transformou em uma competição amigável, mais intensa, que viria a influenciar a relação deles durante as filmagens. Um dos momentos mais marcantes desse período ocorreu em uma boate, quando Bolo desafiou Bruce para uma luta. Ele utilizou técnicas do Northern Eagle Claw Kung Fu, conhecido pela precisão e força nos ataques. Bruce reagiu com rapidez, agilidade e inteligência estratégica, conseguindo vencer a luta sem causar danos sérios a Bolo. Esse confronto, embora breve, deixou marcas na dinâmica entre eles. Ambos perceberam que, apesar do respeito mútuo, a rivalidade e o desejo de provar suas habilidades poderiam gerar tensão. Durante as filmagens de Operação Dragão, estava planejada uma cena de luta entre Bruce e Bolo, que prometia ser épica. No entanto, a tensão acumulada e pequenas divergências sobre coreografia e direção fizeram com que a cena fosse cancelada. Para Bolo, foi um momento frustrante, pois ele desejava mostrar sua força e técnica ao lado de Bruce.
Para Bruce, a decisão foi estratégica, buscando manter o equilíbrio da narrativa e evitar conflitos que pudessem prejudicar o resultado final. Apesar desses desafios, a amizade entre eles não se rompeu completamente. A relação se manteve complexa, com respeito, competitividade e certa cautela, pois ambos sabiam que estavam lidando com carreiras, fama e egos fortes. Os bastidores mostraram a vulnerabilidade e humanidade de cada um, revelando que nem mesmo grandes ícones estão livres de dificuldades nos relacionamentos profissionais. Esses episódios tiveram um impacto duradouro na percepção de Bolo sobre Bruce. Ele passou a entender que a genialidade de Bruce Lee vinha acompanhada de desafios pessoais e profissionais, e que nem sempre a admiração pública refletia a realidade nos bastidores. Ao mesmo tempo, Bolo aprendeu a lidar com sua própria ambição, reconhecendo que a paciência e a disciplina seriam fundamentais para o seu crescimento na carreira. Mesmo com os conflitos e cancelamentos de cenas, a experiência aproximou Bolo e Bruce de formas inesperadas. Cada treino, cada discussão e cada momento de tensão contribuíram para fortalecer a compreensão mútua sobre limites, respeito e a complexidade da amizade em um ambiente competitivo. Esses episódios prepararam o terreno para revelações que Bolo faria anos depois, compartilhando verdades que o público jamais imaginaria sobre Bruce. A relação entre os dois, marcada por momentos de tensão e camaradagem, mostra que a amizade verdadeira nem sempre é fácil, mas pode sobreviver aos desafios e às diferenças, mantendo respeito e admiração mesmo nos momentos mais difíceis. Antes das filmagens de Operação Dragão, Bolo Yang e Bruce Lee passaram por sessões intensas de treino, preparando cada movimento para as cenas de luta. O objetivo era que cada golpe, cada esquiva e cada queda aparecessem reais na tela, transmitindo a força e a habilidade dos dois lutadores. Bolo, conhecido por sua técnica e força, testava Bruce repetidamente, aplicando golpes como o famoso abraço de urso, tentando surpreender e dominar o amigo. Bruce, no entanto, sempre encontrava uma saída rápida, escapando com agilidade e usando sua técnica apurada para inverter a situação. Esses ensaios eram cansativos e exigiam paciência. Bolo repetia movimentos diversas vezes, tentando encontrar um ponto de vulnerabilidade em Bruce, enquanto este estudava o padrão de ataque do colega, reagindo de maneira precisa e eficiente. Cada sessão de treino era um aprendizado mútuo, onde Bolo aprimorava sua resistência e Bruce ajustava suas estratégias, tornando a dinâmica entre os dois mais complexa e fascinante. Mesmo diante da intensidade, o respeito e a amizade permaneciam intactos. Durante as filmagens, nem todos os conflitos vinham da amizade ou da técnica. John Saxon, outro ator do elenco, teve divergências com Bolo em relação à coreografia de algumas cenas. Saxon questionava movimentos que poderiam causar acidentes ou comprometer a sequência de luta, levando à decisão de remover algumas das cenas planejadas. Bolo aceitou a decisão, entendendo que a segurança e a qualidade do filme eram prioritárias. Mas a experiência mostrou a tensão que surgia quando múltiplos egos e estilos precisavam se alinhar em um set de filmagem. Apesar dessas pequenas frustrações, a relação entre Bolo e Bruce não sofreu abalos. Cada derrota nos ensaios era encarada como um aprendizado. Bolo admirava a capacidade de Bruce de se adaptar e antecipar movimentos, enquanto Bruce valorizava a força e disciplina de Bolo. Nos momentos de descanso, conversavam sobre técnicas, aprimoravam combinações e compartilhavam opiniões sobre filosofia de luta, reforçando a amizade que existia muito além das câmeras. O ambiente do set exigia atenção constante. Cada golpe precisava ser preciso, cada movimento coordenado. Bolo, mesmo sendo um lutador experiente, sentia a pressão de corresponder ao padrão de Bruce, enquanto este se mantinha concentrado em transmitir autenticidade e fluidez nas cenas. A competição amistosa entre eles, longe de gerar rancor, fortalecia o respeito e a compreensão mútua sobre o que significava trabalhar com um parceiro de alto nível. Com o tempo, as sessões de treino transformaram-se em um espetáculo de técnica e disciplina. Mesmo quando as cenas eram cortadas ou alteradas, o aprendizado e a camaradagem entre Bolo e Bruce permaneciam visíveis. Cada desafio no set consolidava a percepção de que a amizade verdadeira não se baseia apenas em vitórias, mas na capacidade de reconhecer, respeitar e aprender com o outro. Esses ensaios e confrontos no set, apesar de tensos e desafiadores, prepararam terreno para a verdadeira colaboração entre os dois, mostrando que força e técnica podem coexistir com amizade e respeito.
Essa fase da produção deixou lições importantes para Bolo, que aprenderia a combinar seu talento com paciência, disciplina e compreensão, elementos que definiriam sua carreira e a relação com Bruce Lee. A habilidade de Bolo Yang no Kung Fu ia muito além do que muitos imaginavam. Embora fosse famoso pelo Northern Eagle Claw, ele estudou intensamente o Tai Chi estilo Yang, focando em posturas firmes, movimentos controlados e ataques precisos. Essa formação diversificada tornava seus golpes poderosos e sua defesa quase impenetrável, permitindo que se adaptasse a diferentes estilos de adversários. A combinação de força bruta e técnica refinada era uma das marcas registradas de Bolo, e Bruce Lee reconhecia isso claramente. Bruce tinha visão pioneira sobre artes marciais e cinema. Ele planejava incluir Bolo em sua equipe de Hollywood, imaginando a integração de lutadores profissionais com dublês e atores em cenas de ação realistas. Ele acreditava que o talento de Bolo poderia elevar qualquer produção, mostrando ao público que as artes marciais não eram apenas coreografia, mas uma expressão autêntica de disciplina e técnica. Essa ideia revelava o quanto Bruce pensava à frente de seu tempo, enxergando o potencial além da tela. Muitas histórias sobre rivalidade entre Bolo e Bruce foram exageradas ou fabricadas. Fotos de bastidores mostrando movimentos de treino foram interpretadas por tabloides como confrontos acirrados, quando, na verdade, retratavam ensaios técnicos. Marketing e rumores ajudaram a criar uma narrativa de competição intensa, mas a realidade era bem diferente. Nos bastidores, prevalecia a camaradagem, o respeito mútuo e a paixão compartilhada pelas artes marciais. O estilo de luta de Bolo era eficaz e elegante. Sua força impressionava, mas ele sabia controlar cada movimento para proteger parceiros de cena. Isso reforçava a confiança de Bruce e permitia que eles experimentassem combinações complexas, criando cenas memoráveis sem sacrificar a segurança. Para Bolo, a arte estava no equilíbrio entre ataque e defesa, disciplina e criatividade, mostrando que um lutador completo não precisa apenas ser forte, mas inteligente e estratégico. O público via Bolo como o antagonista imbatível, mas a realidade era que ele e Bruce compartilhavam momentos de aprendizado e troca. Cada sessão de treino era uma oportunidade de testar limites, melhorar técnicas e explorar novas abordagens. A relação verdadeira, construída em respeito e amizade, era muito mais rica do que qualquer rivalidade fabricada por fotos ou rumores. Bruce Lee e Bolo Yang compartilhavam mais do que cenas de luta. Eles compartilhavam a paixão autêntica pelas artes marciais. Essa conexão permitiu que ambos evoluíssem, combinando força técnica e disciplina com criatividade e visão artística. A história que o público conhecia era apenas uma parte da verdade, enquanto a amizade e camaradagem entre os dois era o que realmente definia sua relação. Essa combinação de talento, técnica e respeito mútuo preparou o terreno para momentos decisivos nas filmagens, onde desafios, tensões e aprendizados se entrelaçariam, revelando a essência de uma parceria única na história do cinema de artes marciais. A participação de Bolo Yang em Operação Dragão marcou um ponto de virada em sua carreira. Trabalhar ao lado de Bruce Lee não apenas trouxe reconhecimento imediato, mas também abriu portas para oportunidades internacionais. O impacto do filme foi duradouro e Bolo rapidamente se tornou uma figura requisitada no cinema de ação, especialmente na indústria de Hong Kong, onde a demanda por lutadores e antagonistas fortes crescia. A experiência com Bruce ensinou-lhe disciplina, técnica e a importância de transmitir presença em cada cena, lições que moldariam seu estilo nos anos seguintes. Nos anos posteriores, Bolo conquistou destaque com sua participação em O Grande Dragão Branco, lançado em 1988. Nesse filme, sua presença física e intensidade dramática foram exploradas de maneira magistral, consolidando-o como um dos vilões mais memoráveis do cinema de artes marciais. Trabalhar com Jean-Claude Van Damme foi outro marco, pois permitiu a Bolo mostrar não apenas força, mas também capacidade de criar tensão e emoção em cena. Sua combinação de físico imponente e domínio técnico tornou cada luta uma demonstração de habilidade, contribuindo para a fama internacional que alcançaria a partir desse período. A carreira de Bolo Yang se caracterizou por diversidade de papéis.
Ele interpretou vilões clássicos, capangas implacáveis e personagens complexos, sempre mantendo autenticidade e presença marcante. Mesmo quando os roteiros exigiam exageros dramáticos, Bolo conseguia equilibrar intensidade e realismo, fazendo com que cada papel fosse crível e memorável. Essa consistência profissional fez com que diretores e produtores o buscassem repetidamente, reconhecendo sua habilidade de transformar cenas de luta em momentos icônicos para o público. Além das telas, Bolo também se destacou por seu profissionalismo e ética no trabalho. Ele compreendia a importância de transmitir confiança aos colegas de cena, mantendo segurança e disciplina nos treinos e filmagens. Essa postura reforçou sua reputação como ator de confiança, capaz de atuar em produções internacionais e de alto nível técnico. O aprendizado com Bruce Lee, especialmente sobre técnica, agilidade e disciplina, foi decisivo nesse processo, consolidando a base que permitiu a Bolo crescer no cinema global. Apesar de ser amplamente reconhecido como vilão, Bolo também explorou personagens com profundidade, mostrando que não se limitava a estereótipos. Sua interpretação envolvia postura, expressões faciais e linguagem corporal, permitindo que cada personagem tivesse vida própria. Essa capacidade de equilibrar força física e intensidade emocional tornou um artista completo, respeitado tanto por colegas quanto por fãs. Com o passar dos anos, Bolo expandiu sua carreira participando de produções internacionais e solidificando sua fama em diferentes mercados. Seu legado se construiu não apenas pela presença em cena, mas pela dedicação, disciplina e paixão pelas artes marciais, valores que aprendeu com Bruce Lee e que carregou ao longo da vida. A trajetória pós-Bruce Lee transformou Bolo em referência mundial, consolidando sua imagem de lutador, ator e ícone do cinema de ação, capaz de influenciar gerações de fãs e novos talentos. A carreira de Bolo Yeung demonstrou que talento, dedicação e aprendizado contínuo podem transformar oportunidades em conquistas duradouras. Cada papel, cada luta e cada projeto reforçaram sua importância histórica, preparando o caminho para o reconhecimento que viria com o tempo e com produções memoráveis, mostrando que a influência de Bruce Lee se estendeu muito além das câmeras. Bolo Yeung nasceu como Yang Ze em 3 de julho de 1946, na cidade de Guangzhou, China. Desde cedo mostrou interesse pelas artes marciais e pelo desenvolvimento físico, iniciando treinos intensos que moldariam sua disciplina e força. O fisiculturismo tornou-se parte central de sua vida, e ele conquistou títulos como Mr. Hong Kong, reconhecendo seu físico e dedicação. Essa combinação de força, técnica e presença física seria essencial para sua carreira cinematográfica, tornando-o um ator natural para papéis de destaque no gênero de ação. No final dos anos 1960, Bolo começou a atuar no cinema, inicialmente em papéis pequenos ou como figurante, mas rapidamente chamou a atenção devido à sua presença marcante e habilidade em cenas de luta. Sua capacidade de dominar coreografias complexas, aliada a físico imponente, fez com que diretores vissem nele o antagonista perfeito. Logo, Bolo passou a interpretar capangas e vilões, papéis que exigiam força e presença, sem necessariamente depender de diálogo ou enredo extenso. O papel que consolidou sua fama foi em Operação Dragão, onde interpretou um capanga cruel, parceiro de conflitos intensos com Bruce Lee. A participação no filme trouxe reconhecimento imediato, não apenas pela força física, mas também pela disciplina, técnica e capacidade de transmitir intensidade dramática. O público começou a associar Bolo a vilões carismáticos e temidos, abrindo caminho para uma carreira internacional no cinema de ação. Nos anos 1970 e 1980, Bolo participou de diversas produções de ação, explorando vilões clássicos, antagonistas complexos e personagens que exigiam habilidades físicas e dramáticas.
Seu papel em O Grande Dragão Branco, ao lado de Jean-Claude Van Damme, foi um dos pontos altos de sua carreira, consolidando sua imagem internacional e reconhecendo seu talento além do mercado asiático. A combinação de força, técnica e presença dramática tornou-o referência em cenas de combate e em personagens que exigiam intensidade real. Além de atuar, Bolo também se tornou mentor e referência para novos talentos em artes marciais e cinema de ação. Ele compartilhou experiências de treino, filosofia de luta e disciplina, mostrando que a carreira no cinema de ação dependia de técnica, segurança e paixão pelo que fazia. Sua trajetória inspirou gerações de atores e lutadores, consolidando um legado duradouro no gênero. Bolo Yeung não é apenas um ator ou lutador. É um ícone que combina dedicação física, técnica marcial e autenticidade dramática. Sua história mostra que disciplina, trabalho duro e aprendizado contínuo podem transformar talento em conquistas duradouras. Desde os primeiros treinos em Guangzhou até o reconhecimento internacional, sua vida reflete uma jornada de conquistas, respeito e influência no mundo das artes marciais e do cinema de ação. O legado de Bolo Yeung é, portanto, duplo, como artista de ação e como mentor, capaz de inspirar novas gerações a compreender a importância da técnica, da disciplina e da paixão verdadeira pelas artes marciais, mantendo viva a essência que o tornou um nome inesquecível no cinema mundial. Bruce Lee era conhecido por sua habilidade extraordinária nas artes marciais, que combinava velocidade, técnica e carisma. Um dos confrontos mais comentados de sua carreira cinematográfica foi com Chuck Norris em O Voo do Dragão. Antes de filmar a icônica cena de luta, os dois treinaram juntos, estudando movimentos, golpes e estratégias para tornar o combate crível e impressionante. Apesar da rivalidade na tela, havia respeito mútuo, pois ambos reconheciam o talento e dedicação do outro. O treino prévio é intenso, exigindo coordenação, resistência e atenção a cada detalhe. E Bruce se destacava a aplicar técnica refinada com agilidade surpreendente. A gravação da luta entre Bruce e Chuck teve desafios inusitados. Algumas cenas foram filmadas sem permissão oficial em locais restritos, exigindo que a equipe pagasse subornos discretos a autoridades para que a produção pudesse acontecer. Mesmo diante dessas dificuldades, Bruce mantinha disciplina e foco, garantindo que cada golpe e reação fossem precisos e impactantes. Essa dedicação resultou em cenas memoráveis, que continuam sendo referência no cinema de artes marciais até hoje. A habilidade de Bruce Lee não se limitava à performance cinematográfica. Ele participou de combates reais, como no Campeonato Internacional de Karatê de Long Beach, em 1967, onde demonstrou destreza, rapidez e controle impressionantes. Nessas competições, Bruce se destacou pela capacidade de antecipar movimentos, combinar técnicas de diferentes estilos e aplicar golpes com precisão letal. Esses momentos não apenas reforçaram sua reputação como lutador excepcional, mas também inspiraram a criação de conceitos inovadores que dariam origem ao Jeet Kune Do. Chuck Norris, que mais tarde se tornaria uma lenda das artes marciais, admirava Bruce, não apenas pela força física, mas pela disciplina, criatividade e capacidade de integrar técnicas de várias modalidades. Essa admiração mútua era visível nas filmagens e nos bastidores, mostrando que rivalidade e respeito podem coexistir de maneira saudável. Bruce transformava cada desafio em aprendizado, tanto para ele quanto para seus parceiros de treino e colegas de cena. As lutas com outros ícones também revelavam sua abordagem meticulosa e filosófica. Bruce entendia que cada combate, seja real ou filmado, exigia compreensão da própria mente, controle do corpo e adaptação rápida. Ele não apenas impressionava o público com velocidade técnica, mas também demonstrava inteligência estratégica, algo que inspirou muitos praticantes de artes marciais a repensarem a forma de treinar e lutar. Mesmo fora das câmeras, Bruce continuava a desafiar e aprender com outros lutadores. A combinação de habilidade técnica, velocidade, disciplina e carisma criava um legado único, que transcendia o cinema. A relação com parceiros e rivais, como Chuck Norris, refletia uma mistura de competição, amizade e respeito, elementos que também moldariam sua relação com Bolo Yeung, mostrando que o verdadeiro valor de um lutador está na capacidade de inspirar e colaborar com os outros.
O conjunto dessas experiências, combates e colaborações construiu uma reputação que seria reconhecida globalmente, preparando o terreno para a consolidação de Bruce Lee como ícone mundial, referência em artes marciais e influência direta no cinema de ação e na cultura pop ocidental. Bruce Lee deixou um legado que transcende o cinema e as artes marciais tradicionais. Ele criou o Jeet Kune Do, uma abordagem revolucionária, que rompeu com regras rígidas e combinações fixas. O Jeet Kune Do valorizava adaptação, eficiência e liberdade de movimento, permitindo que o praticante utilizasse técnicas de diversas artes marciais de forma integrada e prática. Essa filosofia influenciou não apenas o cinema de ação, mas também a prática moderna de MMA, mostrando a visão de Bruce como pioneiro e inovador. Além da técnica, Bruce revolucionou a representação de atores chineses em Hollywood. Antes dele, papéis eram limitados a estereótipos ou personagens secundários. Bruce demonstrou que um ator asiático poderia ser protagonista, inteligente, carismático e admirado pelo público ocidental. Sua presença em filmes de sucesso abriu portas para futuras gerações, transformando a percepção sobre atores de origem chinesa e elevando a importância das artes marciais no cinema global. No aspecto cinematográfico, Bruce Lee combinava carisma, técnica e filosofia. Ele mostrava que cada golpe, cada cena de luta, precisava de autenticidade, ritmo e narrativa, criando experiências visuais únicas. Sua influência é perceptível em quase todas as produções de ação modernas, com coreografias que valorizam velocidade, realismo e emoção, elementos que Bruce introduziu de forma pioneira. A relação de Bruce Lee com Bolo Yeung reflete o lado humano de seu legado. Embora muitos percebessem rivalidade ou conflito, a realidade era de amizade, respeito e colaboração profissional. Bolo, assim como outros parceiros, reconheceu a generosidade e disciplina de Bruce, evidenciando que seu impacto não se restringia à tela, mas também às relações pessoais e à transmissão de conhecimento e inspiração. O legado de Bruce Lee também inclui a filosofia de vida. Ele acreditava que força física sem controle da mente era insuficiente, e que o desenvolvimento pessoal e espiritual caminhavam junto com a técnica marcial. Essa abordagem influenciou milhões de pessoas ao redor do mundo, inspirando não apenas lutadores, mas atletas, cineastas e fãs de todas as idades a buscar disciplina, aprendizado constante e autenticidade. Sua contribuição é dupla, como criador de um estilo inovador de combate e como um ícone cultural que mudou a percepção global sobre artes marciais e atores asiáticos. Cada luta, cada filme, cada treino compartilhado refletem sua visão de que a verdadeira força envolve a mente, o corpo e o coração. O impacto de Bruce Lee permanece presente, moldando gerações de artistas, atletas e fãs. Sua amizade com Bolo Yeung, suas lutas lendárias e sua filosofia de vida compõem um legado que vai além da fama, mostrando que verdadeira grandeza é medida não apenas pelo talento, mas pela capacidade de inspirar, ensinar e transformar vidas. E aí, o que vocês acharam da revelação de Bolo Yeung sobre Bruce Lee? É impressionante descobrir detalhes que ninguém contava antes. Conta pra gente nos comentários o que mais te surpreendeu e não esquece de ativar o sininho de notificações para receber todos os nossos vídeos em primeira mão.